Olá guerreiros, vamos lá para mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. Hoje, a partir de Josué, capítulo 15, mais 7 capítulos. Desde já quero te pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama, se inscrever no canal, deixar aquele comentário bem bacana e sem mais delongas, muito obrigado por você estar aqui e bora pro vídeo. Vamos lá, tenho aqui Josué capítulo 15 e o primeiro destaque que eu faço aqui no versículo 1 diz assim: as terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. A gente vai ver então, a gente sempre vai ficar marcando aqui onde os edomitas vão aparecendo, tá bom? Ao longo da narrativa bíblica. E aqui a gente pode ver que a terra que fazia fronteira, tá bom? Divisa direto com o pessoal de Edom, era justamente a terra da tribo de Judá. Tá? Isso daí vai ter importância futuramente. E o verso 63 é outro destaque que eu faço aqui nesse texto, que diz assim: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então, além dos heveus, do pessoal de Gibeon, né, que a gente viu no vídeo passado, a gente vai ver várias tribos não conseguindo desenvolver, ampliar seu território, não conseguindo expulsar alguns dos povos, e isso é uma lástima, né? Infelizmente isso daí tem interferência e consequências diretas depois sobre Israel, e até mesmo Judá. A gente vê que ele não consegue expulsar completamente um povo de Jerusalém, justamente Jerusalém, que é quem? Os jebuseus, tá bom? São os jebuseus. Capítulo 16 agora de Josué. Vamos lá. Aqui a gente vai ver as terras dos descendentes de José, no caso da parte de Efraim, porque Manassés a gente tem metade da tribo pro lado de cá do Jordão e metade pro lado de lá, né? Junto com as outras duas tribos que preferiram ficar com terras antes da travessia do Jordão, tá bom? Então a gente vai ver no capítulo 16 as terras dos descendentes diretos de José, no caso aqui dos descendentes do filho de José, que é o Efraim, tá bom? E aí, no verso 10, lá no final diz assim: os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Então a gente vai ver de agora para frente, continuando a ver, vários povos que não foram expulsos. Isso daí vai custar caro, você sabe que a conta disso aí já está chegando e vai chegar mais ainda, tá? Josué capítulo 17. Aqui no capítulo 17, seguindo a lógica da situação, a gente teve as terras, as porções de terra apontadas para a tribo de Efraim, né? Os descendentes de José, Efraim, e agora a gente vai ter outro filho que é o Manassés, tá bom? E no versículo 12, mais os manassitas, que são o quê? Os descendentes de Manassés, não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. A gente sabia que bastava crer, bastava manter-se em Deus e as vitórias aconteciam. Mas por alguma razão, cansaço, enfim, coisas que podem ser explicadas, mas não justificadas, vocês estão entendendo, né? O povo simplesmente deixou de travar algumas guerras, deixou de empunhar força contra alguns outros povos que precisava, e esses povos foram ficando. Então, continuando a falar do mesmo assunto, no versículo 12 a gente tem mais povos agora permanecendo em seus territórios, que não são o povo de Israel, e agora ali próximo das fronteiras e no mesmo território, aliás, de Manassés, tá? E no verso 18, olha que interessante: os montes cobertos de floresta serão de vocês, limpem o terreno e será de vocês, até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los? Deixa eu tentar explicar para você geopoliticamente o que está acontecendo, né? Se é que a gente pode usar esse termo, eu não entendo quase nada disso para falar, né? Então estou arriscando aqui no termo. Veja bem, logo quando Israel cruza o Jordão e ele dá com a conquista de Jericó,
houve esse boom primeiro de conquistas, tá? O povo era como se fosse um carro que o motor dele é fraco, mas depois que ele anda bem, o motor desenvolve. Só que se for para parar e começar a andar de novo até que ele chega a 100 por hora de novo, vai demorar outra vez. Então essa primeira onda de vitórias, essa onda de impulsão de vitórias, ela foi muito forte e a terra passou a ser conquistada das regiões centrais para as extremidades, tá ok? Bom, aí tinha tribos que tinham mais terra, tá? Nas regiões das periferias e extremidades. Só que muitos desses povos ainda, dessas regiões, ainda não haviam sido conquistados. E o que acontecia é que as tribos queriam território aonde já estava resolvido o problema, vocês estão entendendo? Só que aquilo que não tinha sido conquistado, era para ser conquistado, e ponto final, tá? E aí o território todo iria ser ocupado bonitinho. Só que, automaticamente na conquista, territórios são adquiridos primeiro, os outros depois. E as tribos todas estavam de olho nas terras que estavam mais fáceis, aquelas que já haviam sido conquistadas primeiro. E automaticamente as que ficavam por último, que iam sendo agregadas aos outros territórios, tornavam-se um trabalho um pouco mais penoso, porque já havia passado o boom das primeiras conquistas, se é que vocês me entendem. Então, principalmente Efraim, Manassés principalmente, começou a reclamar: não, minha terra está pequena, meus descendentes são muitos, me dá um pedaço aqui. Não, mas aí Josué, agora já um tanto calejado, né? Ele fala assim: não, mas espera lá, a terra de vocês, ela se estende para cima ali, ó, naquele bosque, naquelas florestas ali. Ah, mas tem gente lá. Ué, mas não estão conquistando a terra? Basicamente é isso que Josué está falando para eles. Sem chororô, meu filho. Tá lá, é tudo de vocês, vai lá e conquista. Se vira, entendeu? Se vira. Mas eles queriam parte daquilo que já estava certo e não avançar por onde ainda não havia sido conquistado, desbravado, tá? Então, nesse versículo 18, Josué vai chegar para Manassés e vai falar assim: os cananeus possuem carros de ferro, porque começou a dizer: não, os carros de ferro, tem muito carro de ferro lá, e isso é muito complicado vencer esse povo. E aí Josué vai e fala uma coisa que Deus sempre falou para ele: não importa que eles tenham um carro de ferro, sejam fortes, vocês podem expulsá-los, vocês conseguem, tá? Vamos lembrar que tem um Deus sobre Israel, você tá entendendo? É essa questão aí que Josué vai ficar batendo na tecla aqui, para ver se esse povo continua o progresso da conquista, porque senão vira um comodismo, tá? Depois daquela primeira onda de conquistas, o resto ninguém mais quer conquistar e só quer fazer acordo e tudo mais, e eles não cumprem o propósito de ocupar toda a terra. Então é isso que está acontecendo. Josué chama na capa aqui, chama feio com Manassés. Ele fala: não interessa, vocês têm carro de ferro, é aquela terra lá que é de vocês, vai lá e conquista ela, vocês não têm um Deus, né? Vocês não têm um Deus, vocês podem expulsar, vocês têm a capacidade, porque Deus está com vocês, né? Dá a impressão até que vocês esqueceram, é tipo isso, você está entendendo? Bom, dito isso, vamos para o capítulo 18. Então no verso 1, é um destaque aí que eu fiz porque, vamos ler: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Agora, a gente vai ver. Lembra lá em Moisés que teve a questão do tabernáculo? Esse tabernáculo, ele peregrinava junto com o povo até então. Nesse momento é apresentado um lugar pra gente chamado Siló, aonde a tenda do encontro, tá bom? Como se fosse um mini ali tabernáculo do todo, né? A tenda do encontro, ela é armada e permanece em Siló. Por isso muito se diz acerca do tabernáculo de Moisés, que é o que se movia, e a gente vai ter outro tabernáculo apresentado como sendo em Siló, que na verdade nada mais é do que a tenda do encontro, que também tinha lá em Moisés, mas ela permanece agora, ela fica estática, tá bom? Ela tá ali fixa em Siló, nessa região chamada Siló, beleza? Muito bem. Versículo 11. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado, ficava entre as tribos de Judá e metade da tribo de Manassés e Efraim, que são o relacionado a José, tá?
Então, por que eu destaquei isso aqui? Porque lá na frente, logo depois do fim do reinado de Salomão, Israel vai rachar, formando o Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com 2 tribos. O Reino do Sul, que permanece um pouco mais fiel a Deus, quando eu digo um pouco mais, não é qualitativamente, mas no sentido de um pouco mais de tempo até que fosse a cativeiro também, né? O Reino do Norte foi para o cativeiro cerca de 100 anos antes, tá bom? Tamanha a situação de degradação e pecado. Mas no Reino do Sul, então, onde estava o Jerusalém, o Templo de Salomão, tá bom? Ali chamado também Reino de Judá, era na verdade um reino formado somente por 2 tribos após o racha, que é Judá e Benjamim. Então, eu separei esse texto justamente para a gente entender que quando a sorte foi lançada para a ocupação da terra, Judá e Benjamim ficaram já, territorialmente falando, ou geograficamente falando, próximos, tá bom? E isso facilitou para que o Reino do Sul ficasse coeso em sua visão defendida, que era o lugar de adoração em Jerusalém e a linhagem dos reis sendo somente permitida aos descendentes diretos de Davi. Tá beleza? Bom, capítulo 19. Vamos lá para o capítulo 19. O primeiro destaque que eu faço com vocês aqui é o verso lá no final, 51. Mas antes, a gente precisa entender aqui que no capítulo 19 é apresentada uma questão pra gente, que Simeão, ele também teve seu território para dentro de Judá, pois Judá recebeu mais terras do que precisava, digamos assim, né? E Simeão ocupou um território interior em Judá, e a gente vai ver isso mais especificamente também no verso 9. E aí, no verso 51, porque esse capítulo é todo um resumão da questão da divisão das terras, tá? No versículo 51 do Josué 19 diz assim: foram estes os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs da tribo de Israel repartiram por meio de sorteio em Siló, na presença do Senhor, ou seja, num ritual baseado tenda do encontro, como diz o próprio texto logo a seguir. E assim terminaram de dividir a terra. Então, nesse exato ponto, toda a terra estava dividida, não no sentido de estar ocupada, mas de que todas as tribos sabiam quais eram os seus territórios. Ainda que tivesse território que não havia ainda sido conquistado, tá? Ou desbravado, ou colocado do jeito, tá? Falando num aspecto mais relacionado à agricultura, colocado do jeito que o povo queria, não importa. Mas o território, os limites, o que era de cada um já estava então tudo definido. Esse daqui é o marco final da divisão das terras, beleza? E aí a gente vai para Josué capítulo 20. Vamos lá, Josué capítulo 20, o meu destaque aí fica no verso 1 e esse início, tá bom? Diz assim: disse o Senhor a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés. Novamente a gente vai ver a preocupação de Deus com a questão das cidades refúgio, tá bom? Cabe aqui falar que em Cristo nós temos a cidade refúgio dada por Deus para as nossas vidas não serem destruídas pela ira de Deus, uma vez que merecemos a morte. É uma alusão plena à questão da expiação de Cristo também aqui, tá bom? Mas olhando lá para o passado mesmo nesse texto, olhando para a situação das cidades refúgio, a gente vê também a preocupação de Deus com relação à existência dessas cidades, quando alguém era assassinado sem intenção, num acidente, alguma coisa assim, e houvesse a possibilidade de não haver justiça com as próprias mãos, ou falsa justiça, ou vingança desnecessária, injusta, tá bom? Que não era de Deus, mas sim do homem. E aí as pessoas poderiam permanecer até o dia de sua morte vivas, tendo um julgamento também um pouco mais justo por parte dos juízes, por conta dessa fatalidade de alguém ter morrido por acidente sem nenhuma intenção. Essas cidades refúgios, elas são muito importantes na cultura de Israel naquela época, eram muito importantes para também manter a questão jurídica, tá bom, do povo. A gente vai precisar entender isso, porque quando chega em Juízes, a gente tem todo um livro
apresentado para expor para a gente que em Israel havia sim um sistema anterior que tinha ordem, que tinha organização efetiva. Mas após as gerações passarem e virem novas gerações que desprezam o Senhor, então os juízes ganham uma atribuição a mais, que é de libertador também, tá bom? Beleza. Assim a gente vai para o capítulo 21 para encerrar. E nesse capítulo também se vê a questão das cidades refúgios, só que observando, além das cidades refúgios, a questão de cidades mesmo, não de refúgio, mas para serem habitação, não posse, tá bom? A habitação dos levitas, tá? Cidades que ficavam próximo, então, aos locais de dinâmica de serviço no templo e rituais e tudo que os levitas precisavam estar. Não era, então, considerado posse privada. A gente vai ver a Bíblia falando assim: aos levitas dou as cidades. Esse dou é conceder o direito de habitar. Não que era posse, tipo propriedade privada dos levitas. Não. Tá? Eram cidades que gerações de levitas poderiam se acomodar nelas, tá bom? Sem mais burocracias ou coisas nesse sentido, porque já era entendido diante de todo o povo que essas cidades elas serviam para acomodar, hospedar, tá? Manter ali os levitas. Então era de uso da comunidade levita em geral. E no versículo 43 a 45 do Josué 21, a gente vai ver assim: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pode resisti-los. Ou no caso aqui, o correto é pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Muito bonito ver esse fechamento aqui de chave desse texto, né? De todas as promessas boas, ou seja, as promessas de bênção, tá? Do Senhor na nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Maravilhoso. Esse é o nosso Deus, tá bom? E a gente fica por aqui hoje, contando já com o próximo vídeo para seguir a partir de Josué, capítulo 22 em diante. Que bom ter você aqui, mais uma vez eu te agradeço e vamos aprender juntos, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus os abençoe e valeu!